a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz, dá um aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nós vamos adorar. Você ainda não deu um abraço no seu irmão, na sua irmã. Dê um abraço bem caloroso aí nele, nela. Isso, apertado. Diga para ela o quanto ela é especial. Diga para ele o quanto ele é especial. Né? Como é bom estar na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? E o Senhor se alegra na unidade do seu povo. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, levantar as suas mãos aos céus. Nós vamos orar ao Senhor, dando início a este culto nessa noite. Comece a preparar o teu coração. Comece a preparar agora a sua vida para aquilo que Deus vai falar com você, para aquilo que Deus vai fazer neste lugar. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. E o Senhor está neste lugar. E onde Deus está, algo diferente acontece. Não tem como Deus estar num lugar e nada acontecer. Por onde Jesus andava, milagres extraordinários aconteciam. E nessa noite não vai ser diferente, amém? Então levante suas mãos aos céus, comece a falar com Deus aí onde você está. Comece agora a se desligar agora das preocupações, das ansiedades do teu coração. Comece a falar com o Senhor aí. Comece a encher este ambiente agora de adoração ao Senhor. Comece a preparar a tua mente. Se liga agora no trono do Senhor. E comece a depositar diante do Senhor o teu coração. Coloque diante do Senhor todas as suas necessidades. No poder do nome de Jesus. Pai, na autoridade do teu nome, nós clamamos a ti nessa hora. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo flua sobre este lugar. Este culto é para o Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para declarar a santidade do Senhor. E nesse momento nós pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo prepare o nosso coração. Prepare a nossa mente para que estejamos receptivos a Ti. Ó Deus, prepare a nossa vida para que possamos ofertar a Ti um culto perfeito, agradável ao Senhor. Pelo poder do Teu nome, Senhor, nós queremos preparar este momento, consagrar este momento ao Senhor. Nós te damos liberdade para que o Teu Espírito Santo flua sobre este lugar, flua sobre cada coração, aqueles que ainda estão chegando, que sejam o Senhor a guardar os Teus filhos, aqueles que estão nos ouvindo agora, Pai, pelas redes sociais, que a Tua mão de poder venha tocar em cada coração agora, em cada mente, jogando por terra todo impedimento, e que este culto, Pai, seja aceitável às Tuas narinas, seja como um cheiro agradável ao Senhor nessa noite. E que o Teu nome seja glorificado neste lugar, hoje e para sempre, Senhor. Nós te adoramos e nós te bendizemos e declaramos amém. Amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Em tua presença, reunimos juntos aqui, declare, damos tua face e rendemos juntos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, seu completo acesso ao coração a Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos juntos a ti, cantamos tua face e rendemos juntos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, seu completo acesso ao coração de paz. O véu que separava já não separa, a luz que agora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Declare, só pra te adorar e fazer meu nome grande.
iniciar um novo inimigo. Estamos nós aqui. Sem tua presença, meu Deus, aqui. Vamos sua parte e rendemos hoje a sua morte. Hoje em dia a sua morte proximiza todos nós. Seu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Levanta tuas mãos e adore, só pra te adorar e fazer seu nome grande. E tirar um louvor eterno. Estamos nós aqui. Só pra te adorar, declare. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. E tirar um louvor eterno. Estamos nós aqui. Estamos nós, estamos nós aqui. Mais uma vez, estamos nós. Aleluia, você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Adoramos o Senhor. Aleluia. Por isso que nós estamos aqui, Senhor, para te adorar. Amém. É por isso que você sai dessa casa nessa noite e vem a este lugar, amém? Para adorar ao Senhor? É por isso? Então levante suas mãos ao céu e continue adorando a Ele. Comece entrando na presença do Senhor neste lugar. Comece exaltando ao Senhor, declarando a santidade dEle, declarando que Ele é o outro, declarando que Ele é o único, que Ele é o Deus sobre todas as coisas, que Ele é o Deus fiel, o Deus que morreu, mas que ressuscitou. Comece a declarar agora a grandeza do teu Deus. Feche teus olhos. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Se ligue agora no trono da graça do Senhor. Enche este lugar de adoração, igreja. Abre sua boca. Vai santo, vai santo. E não outro. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Tudo está preparado, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Tu és, Senhor. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Todos os versos e canções eu consegui cantar. Todas as vezes que cantar, só quero te falar que teu é o reino. Declare, teu é o reino, Senhor, para todos sempre. Teu é o reino e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o
Só Ele é digno. Aleluia. Incomparável. Aleluia. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. A morte venceste, o véu rompeste, a tua vazia floresta. O céu te adora, cantando a tua glória, pois ressuscitaste e viverás. Tu és invencível, inigualável, onde pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, a ti cabe tudo, nome está. Poderoso te nome é, poderoso te nome é, no nome de Jesus, meu Rei. Poderoso te nome é, mais forte que tudo é, poderoso te nome é, nome de Ele é invencível, tu és invencível, declara igreja, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo, nome está. Poderoso te nome é, poderoso te nome é. Levante as mãos, Deus, Jesus, meu Deus. Poderoso te nome é, mais forte que tudo é. Poderoso te nome é, nome de Jesus. Parável, Senhor, para sempre, Senhor, tu és santo. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória, 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 glória. Pois ele não tentou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de tudo. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele se humilhou. Ele morreu até a morte de cruz. Por amor a mim, por amor a você.
ele foi humilhado, ele foi envergonhado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Ele é o Senhor. Levante as mãos, clame por esse nome, diga: Jesus, Jesus, Jesus. Esse nome é poder, Jesus. Esse nome é poderoso. Adore esse nome que é santo, esse nome que é puro, esse nome tu és santo, esse nome poderoso, esse nome santo, nome inigualável. É o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará, todo joelho, todas as nações se dobrarão diante desse nome, diante desse nome. Demônios fujam diante desse nome. Toda enfermidade vai embora diante desse nome. Muralhas caem por terra diante desse nome. Nome que é sobre todo nome. Jesus, Tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Não há outro como tu. 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 Adora o Senhor. Ao som dos instrumentos, eu vou te dar alguns segundos para você adorar esse nome. Você vai dizer para Deus o quanto o nome dele é poderoso, o quanto esse nome é santo. Adore, igreja, o Senhor nessa hora. Solta as giras, Senhor. A tua noiva te adora nessa noite, porque tu és o nosso Deus e não há outro Deus que se compare a ti. Só o Senhor é Deus. Aleluia! Aplauda Ele em adoração. Em nome de Jesus. Glória a Deus, graça e paz. Podemos assentar.
Louvado seja o Oh, nome do glória, Senhor. aleluia. Deus é poderoso. Ele se faz presente nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Muito obrigado. Está lá no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela, acompanhe conosco. Se você não trouxe, acompanhe no projetor. Se você trouxe a sua Bíblia, destaque esse texto aí, sublinha. Faça suas anotações. Deixa Deus ministrar o teu coração nessa noite. Não permita que nada possa te atrapalhar. Se desligue dos problemas, das dificuldades e se conecte com o Senhor agora. Esse é um ambiente que Deus preparou para trazer uma palavra direta aos nossos corações, porque Ele deseja nos despertar nessa noite. Então, permita-se ser moldado por Ele nessa noite. Isaías capítulo 6, a partir do primeiro versículo, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E chamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, e o Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou-a na minha boca e disse: Eis que ela tocou, e os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Somente até aí, versículo 7. Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco através da Tua palavra. Senhor, venha trazendo aquilo que nós precisamos nessa noite. Senhor, Tu conhece o nosso coração, Tu sabe como nós entramos por essas portas nessa noite. E só o Teu Espírito Santo pode fazer aquilo que homem nenhum pode. Por isso, Senhor, haja com liberdade em nosso meio, que a Tua palavra venha cair, ó Pai, nos corações de Teus filhos e encontrar uma terra boa. E que possa crescer e frutificar para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa experiência que o profeta Isaías teve com Deus é uma experiência muito forte. Eu acredito que todos nós aqui já ouvimos esse texto antes. Já ouvimos pregações sobre esse texto, já meditamos sobre esse texto. E nós entendemos o quão rico é esse texto.
essa experiência profunda que Isaías teve com o Senhor. E eu queria destacar alguns pontos preciosos para juntos entendermos o que Deus ele quer falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que tudo isso aconteceu para que acontecesse um processo de intimidade com Deus. E quando eu estava preparando esse sermão, eu olhei assim e falei assim, meu Deus, esse Isaías, depois dessa experiência, era outro Isaías, não era o mesmo. Você entende o que Deus ele quer provocar nas nossas vidas? Deus ele quer promover uma experiência conosco. E depois dessa experiência, nós não seremos reconhecidos. E é isso que Deus ele tem preparado para nós. Prepare o seu coração. Quem era o profeta Isaías antes dessa experiência? O texto começa dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias era um rei bom. Ele foi reconhecido diante de Deus como aquele que fazia o que era reto. Então ele desfrutou das bênçãos de Deus em meio a dificuldades, em meio a um reino que havia se dividido. Israel não estava mais concentrado com suas 12 tribos. Conforme o sonho, o projeto de Deus, Israel havia se separado. Existiu uma guerra civil e aqueles irmãos, filhos de Abraão, se separaram. 10 tribos foram para um lado, 2 tribos foram para outro. Houve uma separação. E no meio dessa separação, vários reis se levantavam no norte e no sul, vários reis se levantavam. Uns reis fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, se desviando dos seus caminhos, se perdendo, servindo a outros deuses. Era comum Deus ser traído pelos seus filhos. Ao ponto de Deus virar para um profeta e falar assim, case com uma prostituta. E eu não quero que você impeça que essa prostituta tenha relações com os homens. Porque Deus ele queria compartilhar o sentimento de traição quando seus filhos se desviavam dos seus caminhos. Mas existiu esse rei que também foi chamado de Amazias. Por exemplo, lá em 2 Reis, capítulo 15, no versículo 3, o rei Uzias é chamado por Amazias. E esse mesmo rei, ele se destacou dentro dessas circunstâncias, onde era comum as pessoas se distanciarem de Deus. Deus levanta um rei bom, Uzias. E esse rei, ele desfruta no sul de prosperidade em meio à guerra. Ele desfruta de sucesso militar, mesmo só tendo 2 tribos. O homem que era reto, segundo o coração de Deus, desfrutava de vitórias com o seu exército. Mesmo estando separado das 10 tribos, Deus o honrou. E se nós formos contextualizar isso, nós olhamos ao nosso redor, entenda isso, e nós vemos as pessoas se distanciando de Deus, seguindo suas próprias paixões, não se importando com as diretrizes, com os ensinamentos de Deus. E é comum isso no nosso meio. Mas no nosso meio, Deus também tem levantado homens e mulheres fiéis e retos perante o Senhor, que não se contamina com o que a sociedade prega, mas crê naquilo que Deus falou. Por isso nós não cremos que a Bíblia
contém a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso não é um livro de conto de fadas, de historinhas. Isso é a revelação de Deus para mim e para você. Aleluia. Mesmo que a sociedade tente confundir a mente das pessoas, nós precisamos preservar aquilo que Deus estabeleceu. Porque esse é um caminho reto. E é um caminho onde nos aproximamos da intimidade com Deus. E Isaías tinha um rei que era assim. E é muito bom ser governado com alguém temente ao Senhor, porque todos que estão debaixo de um homem que lidera, sendo temente ao Senhor, desfruta da prosperidade, desfruta das vitórias militares, não são assolados, não é escravizado e tem vitórias milagrosas. Porque Deus libera. Então Isaías estava bem, porque ele sabia quem era o rei Uzias. E quando o rei Uzias morre, como ficou Isaías? O coração de Isaías se cercou de incertezas. Repita comigo, incertezas. Incerteza. Enquanto você repete, eu bebo água. Pergunte ao seu irmão aí, você já ficou com incertezas no seu coração? Vamos melhorar? Essa semana, pergunta para ele assim, essa semana já passou dúvida no teu coração? Você ficou naquela incerteza, será que vai dar certo? E agora? Porque era isso que estava no coração de Isaías, porque Isaías sabia que levantava-se um rei, assumia o trono, e Isaías ficava lá torcendo para esse rei ser um homem reto perante os olhos do Senhor. Porque tantos se levantam e se distanciam da direção de Deus e o povo sofre. Mas quando temos um rei que é reto, um governador que é reto, perante os olhos de Deus, a nação desfruta das bênçãos de Deus. É assim, é um princípio que Deus estabeleceu. E Isaías estava aflito, porque se levanta um rei que se distancia dos propósitos de Deus, ele também sofreria como um filho de Deus, como um pertencente àquela terra. O povo do sul estava enfrentando muitas incertezas depois que o rei Uzias morreu. E aquele tempo de desespero, de crise, de incredulidade, porque, olha só, quando uma coisa pode dar certo ou pode dar errado, o que mais sonda o teu coração? Aquilo que vai dar certo ou a possibilidade de dar errado? Por que você perde o sono às vezes? É porque tu perde o sono assim, não, vai dar certo, vai dar tudo, é assim? Você perde o sono, ai meu Deus, e se não acontecer? E se a pessoa não responder? E se não funcionar? Não é assim? E o povo de Israel estava assim, sendo assolado por isso, e Isaías era um deles. Um tempo de crise, de incertezas, de frustrações, de decepções, porque uma figura importante se foi. Diante desse cenário, o que Isaías faz? Diante de um cenário onde somos cercados por incertezas, diante de um cenário onde a dúvida ronda o nosso coração, diante de um cenário de crise emocional, financeira, familiar, espiritual, o que nós fazemos? Sabe o que Isaías fez? Foi para o templo. Repita comigo, foi para o templo. E o templo representa aqui a presença de Deus. Isaías, ele foi para um lugar de intimidade. Olha o que Isaías faz. E é muito comum no nosso meio, quando enfrentamos um problema, uma dificuldade, uma guerra, é muito comum nos isolarmos, nos distanciarmos. Eu falava isso com alguns irmãos aqui.
no pós-impacto, que o inimigo, para nos distanciar de Deus e da sua igreja, que é o corpo de Cristo, ele usa, às vezes, circunstâncias entre nós. Por quê? Porque é muito fácil eu ficar triste com o meu irmão, ficar indignado com o meu irmão, se sentir ofendido. Por quê? Porque o inimigo sabe que se causar um conflito, um problema, uma dificuldade, existe a chance de se distanciar de Deus. Diante de um problema e de uma dificuldade, Isaías fez o contrário. Ele se aproximou de Deus. Como nós temos reagido aos problemas? Como nós temos reagido à dificuldade? Não se afaste, se aproxime. Fala para a pessoa que está ao seu lado, se aproxime. Isso mudará tudo. Isso muda tudo. E nós precisamos entender isso. Quando Isaías, nesse cenário confuso na sua mente, decide ir para o templo, a palavra de Deus diz que ele chega lá e ele começa a enxergar coisas que ele nunca tinha visto. Sabe o que acontece quando nós caminhamos num caminho de intimidade com Deus? Você começa a enxergar coisas que você não enxergava. E aí ele começa a narrar. Ele viu serafins. Quantas asas tinham os serafins? 6 asas. Eu nunca vi um serafim. Quantas asas tem um anjo? 2. Vou ajudar vocês. 2. Sabe o que significa? Existe uma organização celestial. Deus é um Deus organizado. Aleluia! Isaías viu o trono de Deus. E no trono de Deus não tinha um anjo. Era um serafim, era uma classe de anjo superior que ficava em volta do trono. Quem diz isso? Não é eu. Não sou o pastor Rafael que está falando. É a Bíblia, nós lemos isso. E os serafins faziam o quê? Com 2 asas, cobriam os olhos. Com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. E o que eles faziam ali? O que eles estavam cantando? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Versículo 2, versículo 3 de Isaías. Olha só, Isaías começa a ver, a ter uma visão de serafins em volta do trono do Pai. E ele começa a ver uma adoração contínua. Quando nós decidimos trilhar diante das dificuldades, num caminho de intimidade, Deus vai começar a abrir os nossos olhos e nós veremos coisas que nós nunca vimos antes. Certa vez tinha um profeta muito íntimo do Senhor. Eu não vou me estender muito, senão não termina a minha mensagem hoje. E cercaram, um grande exército cercou a casa desse profeta e tinha um moço com ele. E o moço sai de manhã e quando ele olha aquele exército, ele fica apavorado. E aí o profeta vira para ele assim: fica tranquilo, maior é o que está conosco do que o que são conosco. Aleluia. E aí ele ora para que Deus abrisse. Olha só, entenda isso. O profeta olha e diz para o moço assim: olha, eu vou orar para que você possa ver. Porque o moço estava vendo 2 pessoas contra um grande exército. Mas quem tem intimidade vê anjos, vê o exército de Deus, vê a presença de Deus.
conhece o Pai que tem. Aleluia. E Deus abre os olhos daquele moço, e quando ele consegue enxergar, aquele cenário de medo se transforma em confiança. Você entende isso? Quando nós caminhamos na intimidade de Deus, aquilo que era medo, aquilo que era incerteza, se torna garantia de vitória. É assim que Deus age. Nessa noite você precisa que Deus abra os seus olhos. Meu Deus. Aleluia. Deus está com glória. É interessante que o texto diz que Isaías vê outra coisa. Não foram só os anjos, os serafins. Ele vê uma fumaça. Não é isso? A Shekinah, palavra em hebraico usada para a glória de Deus. E descreve a magnitude de Deus. E enchia todo o templo onde ele estava. Ou seja, não era apenas a visão do trono, mas a visão do trono e dos serafins trazia uma presença, não só na vida de Isaías, mas todo o ambiente era cheio. Eu vou tentar te explicar como que isso funciona. Glória a Deus. Você imagina, a Bíblia fala sobre isso. Eu quero pregar sobre isso daqui, mas eu não sei se eu vou pregar numa vigília, porque isso aqui é bênção demais. Sobre o rio que sai do trono de Deus. Quem conhece? Quem sabe o texto aí? Ezequiel 47. 47. Me ajuda, gente. 37 é o que eu vale? Se você me ajudar aqui, eu vou errar aqui. O rio que sai do trono de Deus. Aleluia. E a Shekinah é parecida com esse rio. Quem aqui já mergulhou numa piscina, num mar, e já ficou totalmente submerso? Todos nós, né? A maioria de nós. Interessante é o seguinte, quanto mais fundo você vai, mais pressão você recebe do peso da água, não é assim? Temos problemas, às vezes, no ouvido, porque a pressão é tão grande que, às vezes, nós saímos de lá com muita dor no ouvido. Teve uma vez que eu fui disputar com os meus irmãos, porque lá em casa nós éramos 4. Os 4 nadavam muito. Né? E aí a gente ia nadando para dentro do mar assim, passava as ondas, vamos ver quem chega naquele barco, naquela ilha. E era assim, a gente ia. E aí, de repente, começava um desafiar o outro. Vamos ver quem consegue pegar a areia no fundo. Aí a gente era esperto, né? Falava assim, levanta as mãos, porque às vezes um trazia areia lá da praia. E ia nadando, vamos dizer que... Não, levanta a mão. E todo mundo levantava a mão. Vamos lá. Aí meu irmão mais velho, né? Ele sempre tinha mais perspicácia nisso, mais agilidade. Ele ia lá e pegava. Aí o que acontecia com os outros irmãos? Não, tem que pegar também, não pode ficar para trás. E aí a gente mergulhava e tentava e tal, e ficava aquele desespero. E quanto mais fundo a gente chegava, mais pressão nos ouvidos. Eu lembro que tinha vezes a gente sair e a gente ficar dias com dor de ouvido por causa daquelas tentativas de alcançar o fundo. E o interessante é que o quanto mais fundo a gente ia, mais pressão a água fazia. Olha isso. Essa glória de Deus é manifesta de uma forma parecida com isso. Não que nós ficamos sem ar, mas esse peso da água, essa pressão. Isaías começou a enxergar aquilo que ele não enxergava.
Ele começou a perceber uma presença de Deus diferente. E não para por aí, porque ele diz que a glória do Senhor estava por toda a terra. Isso é muito profundo. Tu sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a terra, para a sociedade, o que nós vemos quando estamos no natural? Só desgraça. A gente só vê que não tem jeito. A gente só vê guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, famílias sendo destruídas, os princípios bíblicos sendo atacados, afrontados, missionários sendo perseguidos, a igreja esfriando, mudando o foco. Nós vemos muitas coisas terríveis. Mas quando nós estamos cheios de Deus, nós vemos a glória do Senhor. Aleluia! Obrigado, meu Pai. Porque nós vemos as oportunidades que se aparecem. Porque no meio de tanta podridão, nós vemos que Deus sempre mantém um Uzias no nosso meio, que honra a palavra de Deus, que mesmo diante de tanta corrupção, de tanta maldade, nós vemos que ainda existem sim pessoas que são fiéis ao Deus que é santo, santo e santo. E Isaías começa a olhar com um olhar diferente. Por isso nós precisamos sim ter uma visão transformada. Em Salmos 19, verso 1 diz que os céus declaram a glória, a Shekinah de Deus. Até a natureza proclama a glória de Deus. Toda a terra está cheia, sim, da glória de Deus. O nosso foco, quando estamos em intimidade, é reconhecer a glória de Deus. Mas não foi só isso que acontece com Isaías. Quando mergulhamos em intimidade com Deus, mesmo diante de crises e de desespero e de incertezas, nós também começamos a viver experiências pessoais com Ele. No versículo 4, nós vemos isso. Experiências pessoais com Deus. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Em Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 10, nós vemos o apóstolo João, o amado, não é assim que ele se autodeclarava? E Apocalipse 1, a partir do versículo 10, fala assim: no dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, e aí ele começa a declarar a revelação de Deus. Uma experiência pessoal com Deus. E Isaías ouviu a voz de Deus. João ouviu a voz de Deus. E se nós formos falar todos os que desfrutaram de uma experiência pessoal com Deus, ao ouvir a voz de Deus, nós não vamos sair daqui. Porque todos que viviam em intimidade com Deus começaram a ter experiências pessoais com Deus. Ei, Deus quer ter experiências pessoais contigo. Sabe esse relacionamento? Isso é o sonho de Deus desde quando Ele te criou. Ele te criou para ter experiência contigo, para conversar contigo, para que a sua voz seja ouvida por Ele e para que nós ouçamos a voz dEle. Deus, Ele quer manifestar a glória dEle através da minha e da sua vida. Você crê no sobrenatural de Deus? Você entende o sobrenatural de Deus?
É importante que você creia nisso, na vontade dele, no desejo dele de se envolver com você, de ter intimidade contigo. Para que isso aconteça, é preciso crer. Por que Isaías corre para o templo? Por que Isaías corre para a presença de Deus? Porque ele acreditava que Deus podia transformar aquela dúvida que estava no coração dele. Oh, Deus. Deus podia se transformar aquele ambiente. E ele corre para os braços do Pai. Nós temos isso em nosso meio hoje, a oportunidade de vermos e reconhecermos a glória dele e ouvir a voz dele. É interessante que nesse texto fala que os batentes das portas tremiam. Quem aqui já viu os batentes da porta tremer? Aqui, como venta muito, né? É comum isso acontecer, não é? Você vê a porta dando uma trepidada. Lá no interior, a gente morava relativamente próximo à rua, mais ou menos uns 120, 130 metros da pista principal, onde passava caminhões muito pesados de ração, de aves, e algumas carretas, e tinha um quebra-mola na pista principal. Apesar da gente não morar na pista principal, entrava uns 100, 120 metros. Quando alguma dessas carretas muito pesada passava por ali direto naquele quebra-mola, a nossa janela tremia em casa. Agora você imagina uma voz que você ouve que tremia os batentes da porta. Você entende esse ambiente? Sabe como era a porta dos templos antigos? Na era medieval, por exemplo, tinha algo muito interessante. O pastor Clóvis disse que, no dia que nós inauguramos aqui, ele disse que esse piso parece um tabuleiro de xadrez, onde cada um tem a sua, né, função, a sua posição. Mas eu, quando falo de templo, eu lembro sempre das igrejas da era medieval. Por causa disso, por causa da porta. Eles construíam as igrejas que hoje, a grande maioria, são museus na Europa. Não são mais igrejas, infelizmente. E essas portas, elas eram gigantescas. Nós vemos fotos, por exemplo, de pessoas em frente a esses museus que eram igrejas evangélicas no passado, igrejas cristãs que acreditavam em Jesus. E nós vemos as pessoas pequenininhas assim, perto daquela porta grandiosa. Mas isso era feito de forma intencional. Por quê? Porque eles queriam passar uma mensagem para as pessoas. Sabe qual era a mensagem? Aquelas portas, elas representavam as portas da casa de Deus. E a porta era muito grande, porque o nosso Deus é muito grande. Então, quando as pessoas entravam pelas portas, elas reconheciam o quanto pequenas elas eram, diante do nosso Deus que é tão grande. Então, eu sou apaixonado por igrejas com portas grandes, porque eu sei que eles estão anunciando a grandeza do nosso Deus. E Isaías teve algo similar a isso no processo de intimidade com Deus. Por quê? Porque é ampliado o sentido de humildade na vida de Isaías. No versículo 5, nós vemos nitidamente a humildade que choca, que sacode Isaías. Isaías, ele não fala, o texto diz assim: então gritei. Algumas versões, então disse, mas eu gosto dessa. Então gritei. Por quê? Porque ele se deparou com uma imensidão, com uma voz que fazia tremer portas, com um peso que inundava todo o templo. Então ele grita e diz: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios.
Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Fica evidente o nosso pecado diante da presença de Deus. Aleluia. E é interessante que Isaías já era temente ao Senhor. Mas quando ele se depara com a intimidade e entende a grandeza e a santidade de Deus, ele grita e diz: ai de mim. Por quê? Porque um coração humilde foi revelado diante da santidade e grandeza de Deus. É interessante que o orgulhoso, ele está tão distante de Deus que ele não consegue perceber o quanto nós precisamos do perdão dele. É interessante que Isaías, ele é tão humilde aqui que ele não pede só por si, ele, ai de mim, mas também do povo. Aleluia. E Isaías aqui, ele começa a dizer assim: eu tenho meus lábios impuros. Olha, eu sou assim. Diante da intimidade, nós começamos a abrir o nosso coração e começamos a revelar aqueles pecados que nos afastam de Deus. Porque no caminho de intimidade com Deus não há espaço para o pecado, porque o pecado traz separação e não intimidade. Então Isaías, ele precisou se esvaziar de um comportamento de pecado para poder seguir em intimidade com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso a intimidade revelou para Isaías a necessidade de purificação. Amém. Aleluia. Se você for observar, todos que tiveram uma intimidade verdadeira com Deus passaram por esse processo de humildade, de reconhecimento. Abraão, quando ele esteve diante de Deus, ele reconheceu que ele era pó e cinza. Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 27, diz assim: respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Glória a Deus. Aleluia. Quando você tem intimidade com Deus e você percebe quem Deus é, você reconhece que de fato não somos nada nem ninguém. Aleluia. Glória, glória a Deus. Que é Ele, o tempo todo é Ele. Oh, Senhor. É a grandeza dele, é o poder dele, é a glória dele, é pro propósito dele. Amém, Glória. Senhor. Desse jeito, meu Deus. Obrigado. Aquela consciência de culpa, aquela consciência de que eu não sou capaz, não aconteceu com Isaías. Amém. Sabe o que aconteceu com Isaías? Santificação. Glória a Deus. Repita comigo: santificação. Santificação. Diante desse cenário de um coração humilde que reconhece os seus erros, um serafim pega uma brasa do altar, versículos 6 e 7, desce com essa brasa. E aonde que toca? Nos lábios, na boca de Isaías. Isaías revela o quê? Sou um homem de lábios impuros. Aonde que o serafim toca? Na boca. Sabe o que é isso? Eu começo a me afastar. Eu começo a ser transformado. Aquilo que era culpa vira perdão. Aquilo que era um pecado vira cura. Aquilo que me fazia se sentir culpado, agora me faz se sentir perdoado. Aquilo que me fazia mal é transformado pelo fogo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Porque a brasa aqui representa o fogo.
O fogo é aquele que purifica, que tira as impurezas. Por isso o serafim trouxe uma brasa e tocou onde precisava ser tocado. E ali Isaías começou a desfrutar da santificação. Não pelo que Isaías podia fazer, mas pelo que Deus fez diante de um coração quebrantado e humilde, que reconhecia os seus erros. Quando nós nos aproximamos de Deus e reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, Deus, Ele traz purificação. Ele purifica o nosso caminho. Ele purifica as nossas atitudes. Ele transforma o pecado em graça, porque onde habitou a graça, aumentou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus, aleluia. É assim que Deus faz. Romanos 5, versículo 50b. Onde tinha pecado, agora tem graça abundante. Glória a Deus, aleluia. O pecado, ele precisa, diante da intimidade com Deus, ser revelado. Quando é revelado e há arrependimento, Deus traz santificação. Deus transforma o quadro. E foi isso que aconteceu com Isaías. Se Isaías diz que ele era um homem de lábios impuros, e se eu entendo que o apóstolo Tiago diz que a língua é um pequeno corpo, é um pequeno membro que domina todo o corpo, olha só o que Isaías estava dizendo. Ele estava dizendo que a língua dele, as palavras dele, muitas vezes, em vez de aproximar de Deus, o afastava de Deus. Então, se a minha boca está produzindo frutos que me afastam de Deus, isso não é um caminho de intimidade, isso é um caminho de se afastar de Deus. É um caminho de apostasia e não um caminho de intimidade. Por isso Isaías, quando teve aquela experiência, ele diz: ai, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu não quero mais que a minha boca conduza o meu corpo para longe de ti, conduza a minha vida para distante de ti, mas eu quero estar perto de ti. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aí Deus traz um processo de transformação. E aonde havia murmuração, onde havia pecado, onde havia fofoca, onde havia guerras, dissimulações, agora o quê? Palavras de vida. Aleluia. Porque Deus transforma. Nós servimos um Deus que transforma. E nós acreditamos que o mesmo Deus que agia lá atrás continua agindo hoje. Na minha e na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. É fiel, Senhor. Nós seremos purificados por esse fogo. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. João, agora o Batista, o último profeta, diz assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Olha como João Batista se apresentava diante de Jesus, ó Cristo, eu não sou digno nem de amarrar a sandália. Sabe por quê? Porque ele tinha um coração humilde, que reconhecia quem era Deus. A nossa pequenez diante do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, é essa. E ele diz assim: ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista batizava com água, que era arrependimento. Jesus batizava com fogo, que purifica. Você entende isso? Se nós somos batizados pelo fogo do Espírito, se nós nos envolvemos em intimidade e nos entregamos a isso, haverá sim
transformação. Glória a Deus. Porque onde havia pecado, haverá graça. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Nós reconhecemos os nossos erros. Nós nos arrependemos. Desfrutamos da presença de Deus, do Espírito Santo em mim e na sua vida. Nós experimentamos do fogo e somos preparados. Para quê? Depois dessa experiência com Isaías, lá no Antigo Testamento, 742 anos antes de Cristo, nós chegamos no versículo 8. E depois que Isaías decide, diante das incertezas, ir para a presença de Deus, depois que ele vê coisas extraordinárias quando ele busca a presença de Deus, depois que ele começa a escutar a voz de Deus, depois que ele recebe a purificação de Deus, Isaías agora se dispõe. Isaías agora se entrega. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? A voz de Deus. Quem irá por nós? Eu respondi, Isaías: eis-me aqui, envia-me. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e glória. Isso é muito poderoso. Obrigado, meu Senhor. Qual era o principal bloqueio de Isaías? Entenda isso. Qual era o principal bloqueio de Isaías? O pecado que ele confessa era onde? E agora Deus levanta ele para quê? Para proclamar a vontade de Deus ao povo. Aleluia. Amém. Meu Deus. Deus, ele pega aquele que não é e faz que ele seja um Glória a instrumento Deus. dele. Deus, ele pega aquele que ninguém acredita e Verdade. transforma num vaso precioso aos Glória a olhos dele. Deus. Aleluia. Deus, ele pega situações improváveis. Deus, ele pega pessoas não qualificadas e prepara Glória a Deus. para fazer o extraordinário. Amém. Isaías não era qualificado para aquilo. Quem fala isso? Ele. E Deus, ele vira e fala assim: vem aqui, porque na intimidade eu tiro as limitações. Glória, Você glória. entende isso? Eu quero que você fique em pé nesse momento. Amém, Senhor. Eu já vou encerrar. Deus é Porque Deus, ele te chama à intimidade. Queria convidar o Ministério de Louvor. aleluia, glória a Deus. Deus, ele te chama à intimidade. Tu és bom o tempo todo, Senhor. Deus, ele está dizendo que não quer te ver distante. Ele quer te ver próximo. Deus, ele está dizendo: chega de incertezas. Essas crises, elas não são nada. É só você se aproximar. É só você vir para perto da presença de Deus. É só você se entregar a Ele. Glória a Deus. Deus, ele quer abrir os teus olhos para que você possa ver coisas que você nunca viu. Meu Deus. Fiel. Deus, ele quer abrir os teus ouvidos para que você escute a voz dele, dizendo: eu sou contigo. Aleluia. Glória a Glória, Deus. glória a Deus. Ah, Deus, ele quer arrancar todo o comportamento que nos afasta dele, porque ele quer estar perto. É hora de tocarmos no fogo que traz mudança de comportamento, que traz santidade, porque Deus, ele quer estar próximo e não longe. Então ele quer um coração arrependido, um coração humilde. Meu Deus.
caminho de você. Nada pode calar uma tua Senhor. E no ambiente de adoração Glória a Deus, aleluia. que Isaías contemplou, tudo começou a acontecer. Glória, 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 glória. No ambiente de adoração a Ele, Ele contemplava os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Santo, 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 meu Deus. És digno, Senhor. És fiel, Senhor. Oh, aleluia, meu Deus. Se entregue a Ele Tu agora. és incomparável, meu Deus. Aleluia, Senhor, meu Deus. Diga para Ele Obrigada, Jesus. quais são as crises que tiram o seu sono, porque aquilo que tira a tua paz, aquilo que te gera dúvida, derrame tudo diante do altar dele. Glória a Deus. Ele te trouxe aqui porque Ele quer estar próximo de ti e transformar a tua realidade. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Meu Deus. E aí adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Aleluia. Glória, glória a Deus. E aí adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, me desce como fogo. Vem com Pentecostes, Vem, Espírito de Deus, nesse lugar. Enche-me o Senhor. Espírito, Espírito, me desce como fogo. Vem com Pentecostes, me enche de glória. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Eu me confiei em Deus. Cheguei na explicação. Espírito, 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 me desce como fogo. Vem com Pentecostes, e enche-me de novo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu profetizo, Senhor, sobre os teus filhos, um caminho de intimidade contigo, Senhor, que não possa existir barreiras, mas que possamos, Pai, correr para a tua presença todos os dias. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos mergulhar em intimidade contigo. Nós queremos desfrutar, ó Pai, de visões extraordinárias do teu Espírito. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, enxergar com os olhos espirituais e não com os olhos naturais. Queremos, Senhor, de fato, ter um encontro extraordinário contigo. Queremos
queremos ouvir a tua voz. Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, como em Pentecostes. Glória a Deus, meu Deus. Que tu venha, Senhor, derramar o teu vento, Senhor, sobre as nossas vidas. Todos os dias queremos ouvir o som do vento impetuoso sobre nós. Senhor, venha nos direcionar. Senhor, em nome de Jesus, nós, como Isaías, depois dessa experiência de intimidade, nós queremos reconhecer que somos, ó Pai, pecadores. Que muitas vezes as nossas palavras, as nossas atitudes, em vez de nos aproximar e nos distanciar de Ti, mas nós queremos encerrar, em nome de Jesus, todo comportamento de pecado. Nós queremos ser purificados e nós não saímos daqui sem sermos tocados por Ti. Glória, glória, glória a Deus. Senhor, nós não podemos nada, absolutamente nada. Mas Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. E Tu sim podes fazer aquilo que nós não podemos fazer. Por isso, Senhor, guerreia as nossas guerras. A nossa confiança não está no rei que trazia segurança, não está na economia, não está na política, não está na saúde. A nossa confiança está na intimidade contigo. Glória, aleluia. Oh, Deus, poder e glória. Oh, aleluia. Nos rendemos a Ti, Senhor, a Tua grandeza. Ó Pai, e que nós possamos sim entender o Teu chamado. Senhor, nos desperte a nos entregar ao servir. Porque Tu foi um exemplo de serviço. Tu nos ensinou a Te servir com todas as nossas forças. Senhor, Tu nos ensinou que aquele que quiser ser o maior seja o primeiro a servir, que tenhamos esse coração de servo em nossas vidas. Tira todo o orgulho. Tira, Senhor, em nome de Jesus, arranca do nosso peito e coloca um coração humilde e quebrantado. Glória a Deus. Nós queremos responder ao Teu chamado como Isaías respondeu. Eis-me aqui, envia-me. Em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. E Te pedimos, Pai, conduza-nos no caminho de vitória, que é o caminho da intimidade contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor? Todo louvor, coração. Aleluia. Pode sentar. Onde você está? Nesse momento nós vamos recolher as nossas ofertas. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos honrar ao Senhor com as nossas ofertas. Aí, em frente à sua cadeira, no bolsinho tem um envelope como este, que é o nosso envelope de oferta. Temos também o nosso envelope de dízimo, se você quiser dizimar a casa do Senhor nessa noite. E você que está nos visitando pela primeira vez, você pode preencher uma fichinha também que está aí, colocar o seu nome e o seu telefone, nós vamos estar entrando em contato com você. Nesse momento eu quero que você separe aí, em nome de Jesus. Nós vamos ler um texto que está em Esdras, capítulo 2. Livro de Esdras, capítulo 2, versículo 68. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo. Esdras, capítulo 2, versículo 68. Esdras fala da reconstrução. Reconstrução do templo, reconstrução de Jerusalém. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Os irmãos ainda procurando. Já está aqui?
Quem achou diz amém. Amém. Todo mundo achou, né? Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para esta obra 500 ciclos de prata, de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Esse texto, ele fala do tempo da reconstrução. O povo de Israel havia estado cativo na Babilônia por 70 anos. E Jerusalém estava destruído, o templo estava destruído. E Deus, então, derrama da sua graça sobre aquele povo. E através de Ciro, ele libera o povo de Deus para retornar, né, para Jerusalém, para recomeçar a cidade, para reconstruir os templos. E se você for ler no capítulo 2, alguns versículos, ele vai narrar o nome das pessoas que retornaram para Jerusalém junto com Zorobabel para a reconstrução. Mas algo que me chama a atenção nesse texto é que quando esse povo chegou em Jerusalém, o que eles encontraram naquele lugar? Destruição. A cidade estava em ruínas. O templo estava em ruínas. Não havia mais nada. E eles tinham nas mãos uma missão. E ali a Bíblia diz que alguns chefes de família se reuniram e entregaram ofertas voluntárias para iniciar aquela obra. E sabe o que eu vejo na vida desses homens? Fé. A oferta, ela vai exigir da minha vida e da sua vida fé. Porque os olhos daqueles homens viram destruição. Talvez muitos pensaram, nós não vamos construir. Não vamos conseguir reconstruir. É muito difícil. Como nós vamos reerguer toda uma cidade? Como que nós vamos fazer isso? Mas pela fé, eles entregaram as suas ofertas para que aquele templo fosse reconstruído. E através daquelas ofertas, aquela cidade foi restaurada, o templo foi reconstruído e a glória do Senhor retornou para aquele lugar. Então, nessa noite, eu quero desafiar você a depositar a sua fé diante do Senhor. Talvez você tenha enfrentado um momento de crise, um momento de dificuldade na tua vida financeira, mas pela fé, amém? Você vai ofertar ao Senhor. E o milagre, a reconstrução, a glória do Senhor se manifestará na sua vida, na sua casa, nas suas finanças. Você crê nisso nessa noite? Amém? Se coloque de pé. Levante a sua oferta na sua mão direita. Nós vamos consagrar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor, abençoando agora a sua vida em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós levantamos a Ti a nossa oração, primeiramente para agradecer ao Senhor. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ofertar a Tua casa, de ofertar a Tua obra. Nesse momento nós consagramos a Ti cada oferta, cada dízimo, Senhor, que será depositado nesse gasofilaço. Porque nós fazemos isso pela fé na Tua palavra, que diz que o Senhor proverá na nossa vida. O Senhor repreenderá o devorador, o migrador e o cortador. Por isso, nessa noite, com fé no nosso coração, nós lançamos essa semente, crendo que o Senhor fará frutificar na vida do Teu povo. Pelo poder do Teu nome, nós abençoamos a empresa dos Teus filhos. Nós abençoamos, ó Deus, a vida financeira dos Teus filhos, a saúde dos Teus filhos, o lar dos Teus filhos, pelo poder do Teu nome. E que a Tua glória se manifeste na vida de cada um que está aqui nessa noite. Pelo poder do Teu nome, nós oramos, consagrando esse momento a Ti. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Você pode trazer essa oferta aqui em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor pelas nossas ofertas. Aleluia. Você pode sentar. Antes de nós encerrarmos, eu vou deixar alguns avisos aqui para os irmãos. Cadê as mulheres aí? Glória a Deus. Sangue de Jesus. Senhor, ressuscita o vale de ossos secos nesta noite. Cadê as mulheres dessa igreja? Amém. As mãos caindo, irmão, pelo amor de Deus. Cadê as mulheres dessa igreja? Aleluia! Agora sim. Agora gostei. Tem uma mulher do teu lado, dá uma sacudida nela, mas ela está dormindo. Amanhã nós temos o nosso primeiro culto de mulheres aqui na igreja de Cabo Frio. Amém? Quem está com uma expectativa alta no seu coração aí? Amém. Então, se tem uma mulher do seu lado, fala assim, você não pode faltar. Fala assim, você não está convidada, fala para ela. Você está convocada. Amanhã nós teremos um culto aqui para todas as mulheres. Eu quero desafiar você a convidar uma amiga, uma vizinha, alguém que não conhece a Cristo, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. E nós vamos liberar neste lugar uma palavra poderosa. Deus tem uma porção poderosa para os nossos corações amanhã, amém? Vai ser uma noite muito especial. Nós estamos a semana toda preparando um momento muito especial. Tem uma equipe aqui trabalhando, né, para que você receba o melhor do Senhor. Então, eu convido todas as irmãs para estarem aqui amanhã, às 19h30. E o tema do nosso culto é: quem é? Quem é você? Você sabe quem você é? Amanhã você vai entender, você vai descobrir, amém? Então, você não pode faltar em nome de Jesus. Também, quinta-feira, nós temos o encerramento da nossa série de mensagens Família Transformada. Deus tem falado profundamente aos nossos corações, né? Deus tem liberado palavras de bênção sobre a nossa família durante todo esse mês. E quinta-feira vai ser um dia profético. Nós vamos encerrar a série de mensagens aqui no nosso culto às 20 horas. Então você não pode faltar. Venha receber uma oração sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E domingo, né, que vem, nós teremos o nosso culto da família, né, pastor Ed? O culto da família, o senhor quer deixar alguma coisa aqui? Não? Será um culto muito especial. Traga a sua família. Deus tem uma bênção especial para a sua casa. Amém? Traga os seus filhos, convide os seus filhos, seu esposo, sua esposa, né? E venha cultuar ao Senhor, porque eu tenho certeza que vai ser uma noite poderosa. Então, o culto da família, semana que vem, você não pode faltar. Amém, queridos? Quem vai estar aqui no culto da família, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tua família vai vir, glória a Deus. Diga aí. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus tem uma bênção especial para a sua família. Amém? Toma posse dessa vitória em nome de Jesus. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos visitantes. A Carla, Bárbara, a Elizabeth, né? E as crianças, Isaac e o Gabriel, estão ali fora, né? Estão ali brincando. Vocês já são mais que bem-vindas, né? Nosso coração se enche de alegria quando nós vemos o rostinho de vocês aqui. Vocês têm acompanhado conosco alguns cultos e o nosso coração está muito feliz em recebê-las mais uma vez. Vamos declarar isso, igreja, todos juntos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E se quiser, pode ficar, que tem espaço aqui que essa família cabe, amém? Aplauda o Senhor pela vida dos nossos visitantes queridos. Também eu quero avisar que no final do culto nós temos uma cantina funcionando. Então você não vai para casa com o estômago vazio. Teu espírito foi alimentado, agora você vai alimentar o teu estômago, amém? Então passe ali na cantina, né? Coma aí um salgadinho. O que tem na cantina hoje? Acho que salgadinho, não sei o que tem. Vai lá que vai ser benção. Gostoso, mas tenho certeza que é. Então passe ali na nossa cantina. E eu quero convidar aqui também à frente a Maísa. A Maísa. Nossa irmã Maísa. A Maísa tem frequentado nossos cultos aqui, né? Chorar, chora também. E ela veio aqui a convite, acho que da Inês, né? Da Inês, no nosso culto da aliança, não foi? E desde aquele dia, Deus tocou no coração da irmã Inês para que ela fizesse parte dessa família.
E ela já tem sido bênção aqui nesse lugar, né? Já tem sido bênção na nossa vida. Nós já aprendemos a amar a Maísa, né? De uma forma toda especial. Cozinha que é uma beleza, irmãos, lá no restaurante dela, ô bênção, né? Prestigiá-la lá. Nós estamos visto a mão de Deus aí sobre a vida dela, sobre Aleluia. a família dela. E nós vamos receber a irmã Maísa como membro dessa família. Glória a Deus. Quando recebe a Maísa nessa noite? Levanta a mão. Glória a Deus. Eu quero colocar um pouquinho aqui, ó. Demonstrando o nosso prestígio em ter você conosco, né? É um prazer muito grande, né? Então, a partir de hoje, ela faz parte da nossa família oficialmente, né? Amém, queridos? Coloque de pé. Nós vamos orar abençoando a vida da Maísa. Vamos orar também, já encerrando o nosso culto. Gostaria de contar para o Rafael, o esposo. Ele vai estar fazendo essa oração sobre a vida dela, agradecendo por este culto, liberando uma bênção sobre a sua semana e dando a bênção apostólica também, em nome de Jesus. No final do culto, você pode dar um abraço bem apertado, né? Da Maísa. Hoje é dia do abraço. Aí, coisa boa. Glória. Amém? Glória a Deus. Estenda sua mão. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos. Porque essa família não é nossa, é tua, Senhor. E tu tem acrescentado, Senhor. Nosso coração se enche de alegria, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida da Maísa, Senhor, uma fase de vitória, de bênçãos de Deus sobre ela, sobre a sua casa. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos toda a sorte de bênçãos. Em nome de Jesus, que tu possa marcar a vida da tua filha, de forma que ela possa desfrutar de todas as tuas bênçãos, declarando que só o Senhor é Deus, e que todos possam reconhecer a tua glória, a tua bondade, a tua misericórdia e graça, através da vida dela e da sua família, em nome de Jesus. Eu profetizo também, Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos, na autoridade do nome de Jesus, que tu venha, Senhor, acampar os teus anjos em redor dos teus filhos, guardando de todo mal. Senhor, livra os teus filhos de toda peste. Em nome de Jesus, guarda, livra de todo acidente, de todo laço do mal. Em nome de Jesus, protege os teus filhos. Nós confiamos em ti, Pai. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do teu nome, porque conhecemos o Deus que servimos. Por isso, vá à frente dos teus filhos, abrindo o caminho, guardando e livrando, que eles tenham uma semana de paz, de bênção, de prosperidade, que as tuas bênçãos os alcancem e que todos possam ver a tua glória através da caminhada dos teus filhos. Nós te pedimos e abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Em nome de Jesus. Santo, 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 Santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo.